Estamos no ar, mais uma vez com o seu estilo de vida, e hoje o nosso bate-papo do dia vai falar sobre abuso sexual na infância. Mas nós vamos abordar outras coisas relacionadas a abuso também, entender algumas diferenças entre umas coisas e outras que a gente acaba achando que é a mesma coisa ou que é muito similar. E para conversar com a gente, nós temos o nosso parceiro Isaac Oliveira, psicólogo, que já é quase da equipe do estilo de vida também, né? Eu me sinto lisonjeado em escutar isso de vocês, é sempre um prazer estar aqui, um privilégio, né? Falar para a população amazonense, região norte e Brasil. A gente já pode começar explicando para a população qual seria a diferença de assédio e do abuso sexual. O abuso é a prática, é a execução, né? O assédio é uma cantada que a mulher não quer, é um olhar, é um toque indesejado na mulher ou até mesmo no homem, né? Então essa é a maior diferença. Um é a prática, é a ação, e a outra é mais a verbalização, né? Basicamente essa é a diferença. Como que a gente pode identificar quando uma criança, por exemplo, está sofrendo esse tipo de assédio na escola? Porque, por exemplo, quando a criança começa a brincar, começa a frequentar a escola, brinca muito com o menino, com menina, às vezes a menina começa a entender que é menina e o menino começa a entender que é menino, e aí querem conhecer um ao outro, conhecer o próprio corpo, e aí tem esse toque, tem esse contato. Como que a gente sabe que já é um assédio? Sim, ultimamente nós estamos até nas rodas de debate de psicologia, de filosofia e de sexualidade, comentando sobre isso, sobre as carências e as necessidades da nossa infância, da nossa adolescência de hoje, né? Principalmente as meninas estão se tocando mais, estão se acarinhando mais, e os meninos acabam não fazendo esse tipo de toque devido ao machismo mesmo, da construção machista. Mas isso está se tornando preocupante, porque como a carência afetiva dentro da família está muito recorrente, acaba que no conhecer desse corpo, no desenvolvimento da sexualidade, no descobrir da sexualidade, pode estar havendo uma confusão mesmo emocional, principalmente por parte das mulheres. Então, o que nós estamos debatendo ultimamente é o conhecimento, é saber literalmente conceitos de sexualidade, de abuso sexual, de assédio sexual, assédio moral também, né? Que nós temos também uma diferença. Assédio moral é quando você começa a fazer, dar palavras ao outro, como denegrir a imagem, os preconceitos, os estereótipos e etc, né? A partir do momento que eu sou mãe, eu entendo que meu filho está passando por esse tipo de situação. Como que eu devo proceder? As mães querem logo matar todo mundo, né? Vamos logo resolver a situação aqui, porque filho é aquele lá que não pode ser intocado. É o amor incondicional, que também há erros, né? A mãe, ela tem que estar atenta à sua modelagem também. Por exemplo, uma mãe que se veste com um shortinho, a filha olha, ela vai querer se vestir. Então, de alguma forma, ela também se torna vulnerável para um social, para um sujeito que está disposto a fazer com que ela seja vítima, né? Então, nós temos que ter cuidado com os modelos. Nós somos modelos, nós pais, nós somos modelos. Então, como se vestir, a forma que fala, as coisas que é ensinada às crianças, aonde ela sofre isso, vai depender das intervenções. Por exemplo, se for na escola, na maioria das vezes, a criança se isola. Nós temos que o professor, o pedagogo, o orientador tem que estar sempre atento a mudanças de comportamento. E em casa, principalmente, quando a criança começa a se isolar, quando a criança começa a falar pouco, sendo que anteriormente ela falava, era expansiva, sorridente, né? Tomar cuidado com as pessoas que ela anda, né? Na infância, principalmente até os 5 anos de idade, monitorar essa criança, não deixar ela andando na rua, por exemplo, de calcinha, que faz parte da nossa cultura. Acho que a gente toca num ponto muito importante, né, nessa questão, porque nós estamos acostumados hoje em dia a ver muitas pessoas lutando, principalmente as mulheres, em relação a essa questão da roupa. Porque eu posso me vestir da forma que eu quiser, eu posso colocar a roupa que eu quiser, o corpo é meu e ninguém tem nada a ver com isso. E aí, até que ponto eu realmente posso me vestir da forma que eu quiser, e principalmente quando eu tenho uma criança que está se espelhando em mim, né? Então, o livre-arbítrio cabe a todo sujeito. Nós, realmente, como você falou, nós nos vestimos
da forma que nós desejamos, de acordo com a nossa vontade. Só que, infelizmente, nossa sociedade não está capacitada para lidar com o desejo do outro, para lidar com o querer do outro. Então temos que ter muito cuidado, principalmente nas localidades onde andamos, né? Lógico, roupa não diz personalidade, roupa não diz moral, roupa não diz ética. O que diz tudo isso é comportamento, é as verbalizações e a história de vida do próprio sujeito. Mas, ao mesmo tempo que nós temos todo esse arcabouço social, nós temos que ter cuidado também com a patologia, né? Na psicologia forense tem a vitimologia. É aquela premissa, a oportunidade fez o ladrão. Não, a oportunidade não fez, a oportunidade fez o ladrão por qual motivo? Porque o sujeito que está capacitado psicologicamente com patologia, ele está disposto a achar uma vítima, né? Por exemplo, uma coisa que a gente não dá muito valor quando a gente chega em casa, portão elétrico. A gente vem, aciona o portão e nem percebe. O sujeito que está disposto a lhe roubar, ele está esperando esse vacilo seu. É a mesma coisa para a criança ser abusada. Um dia desse, eu assistindo um vídeo na internet, eu fiquei muito abismado. Num supermercado, a mãe pagando lá o produto, a criança do lado, toda vestidinha com equipamentos de andar de bicicleta, e um rapaz rodeando, incrível, rodeando, e a câmera ali filmando, a câmera do supermercado. E a criança sai para frente do supermercado para pegar a sua bicicleta, e ele chega e passa a mão no corpo e no bumbum dela. Isso em público. A mãe, quando viu essa ação, foi para cima dele a agredi-lo. Para você ver o quanto a patologia da sexualidade, do transtorno psicológico sexual, tá aí, né? Pessoas que podem estar ao nosso redor, pode estar bem capacitado a ser um abusador, né? Nós já temos participação no nosso WhatsApp, a Francisca de Manaus. Gostaria de saber a diferença entre abuso e exploração sexual. Exploração sexual é um sujeito que faz com que um outro sujeito busque vender aquele corpo, busque ser um corpo ativo sexualmente, né? É tipo, vamos falar a palavra bem grosseira, aquele cafetão ou a cafetina que explora alguém, que explora aquele corpo por valores, né? Essa é a maior diferença. Infelizmente, a gente tem muito caso, acho que é uma questão histórica, não é uma questão de raiz, que acontece nos nossos interiores. A gente tem muito essa questão histórica e cultural dos interiores que acaba trazendo a menina desde muito cedo e às vezes iludindo em relação a uma nova oportunidade, porque eu vou conseguir uma vida muito melhor para você, e aí ilude nessa questão e a menina acaba caindo e quando a gente vê, tá nesse tipo de vida que não consegue mais sair. É até difícil de se libertar disso, né? Exatamente, você traz à tona algo muito interessante para nossa região. É a questão da pedofilia também, né? A criança, ela acaba no decorrer do seu desenvolvimento na nossa região a se mostrar mais. E as pessoas que desejam esse corpo infantil, as pessoas que querem ter essa prática sexual com esse corpo, está disposta a executar. É por isso que nós temos que alimentar a família, é por isso que nós temos que orientar os pais a perceber qualquer mudança comportamental das crianças, a, de fato, cobrar das crianças comportamentos, né? Nós não temos que ter medo de educar, literalmente, as nossas crianças para que no futuro não aconteça uma situação dessa, que é muito grave. Um abuso sexual é algo de um transtorno psicoemocional para a vida. Literalmente para a vida. Inclusive, a gente tem uma participação da Mauri, que é de Boa Vista, Roraima, e ela gostaria de saber se a violência física e emocional na infância eleva as chances de vício na vida adulta. Sem dúvida nenhuma, eleva a chance de muitas outras coisas. Eleva a chance de ativar uma estrutura mental, né? Por exemplo, uma esquizofrenia, uma depressão, né? Uma neurose obsessiva compulsiva e várias outras patologias. Qualquer tipo de abuso com o corpo pode causar um dano imensurável, imensurável mesmo. Então, quanto mais nós tivermos cuidado com o nosso próprio corpo, né, mais possibilidade nós temos de ter uma vida saudável, de ter uma vida íntegra, psicologicamente e fisicamente, né?
E, doutor, essa criança percebe que está sendo abusada? Olha, dependendo da idade, não há essa percepção. Mas hoje as crianças, elas estão sendo, graças a Deus, orientadas pelos pais. Mas é uma orientação de proteção, não é uma orientação de educação. É assim que eu já presenciei. Olha, meu filho ou minha filha, não deixe que ninguém pegue no seu bichinho, né? Então essa é uma orientação que não é uma orientação educativa. Nós temos que orientar desde cedo as nossas crianças. Eu mesmo, com a minha filha, oriento ela com características verbais formais. E não tenho medo que isso cause danos ao entorno dela. Porque as pessoas olham com um olhar de conceitos que às vezes nem sabe quais são, que é o preconceito. Então, se eu começo a orientar essa criança desde hoje, a verbalizar para ela palavras que caracterizam de fato o órgão genital, é muito mais interessante para a questão do desenvolvimento dela. Isso é pedagógico. Quando ela tiver com mais idade, ela vai começar a associar o processo de ensino-aprendizado, até ela chegar na adolescência e entender de fato o que é o próprio corpo. Por exemplo, no consultório, quando eu atendo a área da sexualidade, tem mulheres que não conhecem o próprio corpo, porque no decorrer do seu desenvolvimento infantil, adolescente, juventude, elas não tiveram oportunidade de ser orientadas, elas não tiveram oportunidade de entender o seu próprio corpo. E aí vem as insatisfações sexuais, né? Vem os traumas sexuais, né, que pode caracterizar também pelos abusos. As crianças, quando são tocadas, antigamente acontecia muito isso, e na maioria das vezes acontecia com familiares. Era um tio, era um primo, né, que tocava nessa criança. E essa criança, no decorrer, mesmo negando e recalcando, esquecendo esse fato, no futuro, por ela ter tido essa fixação traumática no seu desenvolvimento, ela desencadeia uma patologia que só na análise mesmo, dentro do consultório, dentro do set terapêutico, nós vamos poder fazer com que haja essa ressignificação, né, e esse ajuste psíquico, do seu desenvolvimento psicossexual, né, para que ela fique íntegra na adultez e comece a ter uma vida mais saudável. Pessoas tímidas, pessoas retraídas, possa ser que no seu desenvolvimento tenha tido um abuso sexual. Bom, nós temos uma participação, ela diz que é de Manaus, mas não se identifica, e pergunta quando percebe que a filha está sendo abusada. Pois é, ninguém melhor para perceber mudança de comportamento como os pais. Ninguém melhor. Então, se o seu filho chega da escola, chega do inglês, chega da casa do coleguinha, com um olhar cabisbaixo, com a cabeça baixa, o ombro fechado, né, querendo ir para o quarto, não querendo se comunicar, parou a felicidade que antes tinha, começa a ficar mais intrínseco, retraído, triste. Comece a verificar que tem alguma coisa errada. Agora tem que ter cuidado com a abordagem. Nós não podemos acusar, nós temos que investigar. É muito difícil, até hoje na adultez, a gente chegar com alguém e dizer: você vai fazer isso? Olha só a verbalização. Então nós temos que ter cuidado, nós temos que perguntar: oi, tudo bem? Como vai? Como foi seu dia? E deixar o tempo da criança, do adolescente, para que ele entenda que você é parceiro, que você não é um castrador, que você não está ali para punir. Hoje a relação mãe e filho, pai e filho tem que ser de parceria. Esquecemos, deixamos para trás essa questão de punição, até na verbalização. Menino, tu não vai fazer isso, menino, tu não vai fazer aquilo. Peraí, por que não vai? Explica por que não vai. Né? Não tem que ser aquele castrador violento. Né? É aquela questão do por que não é resposta e por que sim também não, né? É mais ou menos por aí, bem colocado. Então nós vamos fazer uma breve pausa no nosso bate-papo, mas daqui a pouco a gente está de volta. Lembrando que o assunto não é só para você que é mãe e pai. Se você é tio, se você é avô, se você é avó, ou mesmo tem amigos e convive com pessoas, tem que saber um pouquinho sobre isso também, até para a sua própria segurança, para o seu próprio conhecimento. Se você ainda não mandou o seu questionamento, manda pra gente, a gente volta já.